Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a síndrome da fadiga oncológica. Todos os pacientes, na verdade, a maioria dos pacientes, não tem nem como a gente generalizar, e a maioria dos pacientes que fazem um tratamento oncológico, principalmente quimioterapia, que vocês já viram aí, já postei a aula de quimio e rádio, são pacientes que podem evoluir para a fadiga oncológica, certo? E esses pacientes a gente precisa ter um cuidado um pouco mais especial. A gente precisa acompanhá-los de uma forma diferenciada, porque são pacientes que talvez não consigam realizar atividade física. Nossa próxima aula vai ser sobre atividade física no paciente oncológico. Tem alguém com o microfone ligado? Nossa próxima aula vai ser sobre atividade física no paciente oncológico. Vocês vão ver que quem faz atividade física regularmente acaba prevenindo a síndrome da fadiga oncológica. Mas, se for um paciente que realiza atividade física e ainda assim apresentar os sintomas da síndrome da fadiga oncológica, a gente não pode continuar com as atividades físicas intensas. Tá? A gente vai precisar dosar, realizar uma caminhada, meia hora, alongamentos, uma cinesioterapia um pouco mais ativa, sem muita resistência. E sempre estar acompanhando os exames clínicos deles, tá? Então, para conceituar um pouquinho sobre o que é a fadiga oncológica, né? É um termo um pouquinho subjetivo e ele vai ser multifatorial, sendo que uma das principais causas, de fato, é o tratamento da patologia, é o tratamento oncológico, que vai se ligar aí também com o aspecto psicológico desse paciente, com o aspecto físico, emocional e o cognitivo também. Então, os termos astenia, letargia, exaustão, sensação de fraqueza, cansaço extremo e falta de motivação podem aí ser utilizados como sinônimos de fadiga oncológica. E existem dois tipos principais da fadiga oncológica. Normalmente, a fadiga do paciente oncológico ela vai ser uma fadiga crônica, tá? Porque a aguda ela é o relato de cansaço intenso anormal após estresse mental ou físico que vai melhorar aí com o repouso. Foi descrita em até 23% de mulheres sadias, ou seja, a maioria de nós que passa o dia todo estudando, trabalhando, chega em casa, a gente relata aí um pouquinho de astenia, letargia, de cansaço, e aí quando a gente dorme no dia seguinte, o normal seria acordar descansado, e é o que a gente consegue, a gente chama aí de fadiga aguda. A fadiga crônica, o paciente ou o cuidador vão relatar aí uma fadiga sem melhora ao repouso e vai piorar a funcionalidade desse paciente, ou seja, as atividades de vida diária dele vão ser prejudicadas. Então, a qualidade de vida também dele vai ser influenciada, e aí a gente vai precisar ter um protocolo fisioterapêutico que possa melhorar esse quadro de fadiga crônica desse paciente, tá? Então, o tempo para se caracterizar como fadiga crônica ainda não é estabelecido na literatura e pode variar aí de 1 a 6 meses. A maioria dos meus pacientes que fazem a quimio, no dia seguinte, eles não estão dispostos a fazer a fisioterapia, tá? Pelo menos uma fisioterapia com atividade física, exercícios, eles não conseguem, eles ficam um pouquinho hiperemiados, às vezes eles estão com febre, e aí também a gente não pode fazer. Eu acabo só realizando um pouco de drenagem linfática se for um paciente que já se submeteu à retirada do tumor, uma paciente mastectomizada, então já faço aí uma bandagem, algo que não vá requerer tanto esforço físico desse paciente. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, 72% a 95% dos pacientes oncológicos recebem tratamento, que recebem o tratamento oncológico, vão apresentar aumento nos níveis da fadiga, resultando em diminuição significativa na capacidade funcional, levando a uma perda muito grande da qualidade de vida. Eu já falei isso daí. Quando o paciente ele também tem anemia,
ele pode também evoluir para um quadro de fadiga oncológica. Por isso, a importância de vocês estarem acompanhando os exames clínicos deles. Paciente com anemia, isso aí é questão de prova. Paciente com anemia severa, a gente não realiza exercício físico, principalmente exercício físico intenso, tá? Ainda vai um ou outro exercício, um exercício isométrico que a gente saiba que não vai ter tanto esforço físico desse paciente, mas normalmente um paciente com anemia grave, a gente não orienta ele a fazer atividade física. O metabolismo do paciente portador de neoplasia sofre também aí modificações drásticas devido ao estresse oxidativo criado pela própria doença, como também pelos efeitos colaterais produzidos pelos tratamentos tradicionais realizados. Tem paciente que emagrece e tem paciente aí que fica com sobrepeso. O fato é que o metabolismo ele vai mudar, ele vai alterar, e a radioterapia, a quimioterapia, as cirurgias, elas vão influenciar diretamente nessa alteração do metabolismo desse paciente. E aí a gente tem os mecanismos fisiopatológicos da fadiga, principalmente aí a fadiga crônica, e como a gente já viu, são propostos com mecanismos multifatoriais. Então, não é apenas um fator que vai levar esse paciente a evoluir para uma fadiga. Gente, quando eu falo em fadiga, não é igual a gente, tá? Chegou uma fadiga aguda, chegou em casa, tá cansadinho, não. São pacientes que não têm vontade de se alimentar, não têm vontade de ir até o banheiro, não têm força para ir fazer xixi. Então, é uma coisa grave. Não é uma fadiga que seja... a gente fala assim, ah, mas consegue, se esforça. Não, a gente nem pode forçar esse paciente a estar realizando algo que ele não consegue. A gente precisa confiar na palavra desse paciente, tá? Então, alguns mecanismos multifatoriais, um deles é o aumento da exigência metabólica devido ao crescimento do tumor, infecção, febre ou da própria cirurgia, diminuição da disponibilidade de substratos devido aí à anemia. Já conversei há pouco com vocês sobre a anemia, da importância da gente ter esse controle, da gente saber que esse paciente ele está tendo uma evolução clínica ou não, qual é o prognóstico dele, baixa oxigenação ou deficiência nutricional. Até o emocional do paciente faz com que ele se alimente pouco, tá? O paciente ele não consegue absorver os nutrientes, não consegue oxigenar os tecidos. Tudo isso são fatores que podem fazer com que ele evolua aí para um quadro de anemia e, como consequência, o quadro também de fadiga oncológica crônica. E a produção anormal de substâncias que vão diminuir o metabolismo ou o funcionamento normal dos músculos, podendo evoluir aí para uma astenia. E as combinações dessas modificações metabólicas podem ser associadas à depressão psicológica e à diminuição do apetite. Eu acabo repetindo, sendo redundante, eu acabei de falar sobre a diminuição do apetite, que vai levar à falta de nutrientes e à falta de oxigênio, tendo como consequência a anemia, e a anemia levando como consequência também a fadiga crônica. Então, é importante a gente ter esse olhar crítico, é importante a gente enxergar um paciente oncológico como um ser único. Tem pacientes que têm a mesma evolução oncológica desse paciente, igualzinho, tá? Paciente que se alimenta igual, mas eles apresentam características físicas totalmente diferentes. Por isso é importante da gente ter visto aquelas escalas, né? A escala de Zubrot. Por quê? São escalas que vão nos dar parâmetros de como que esse paciente ele está fisicamente, clinicamente, como que está a qualidade de vida e a atividade de vida diária dele. Então, são fatores aí que levam os pacientes a iniciarem um ciclo vicioso de perda de massa muscular, diminuição nos níveis de atividade física, resultando em um estado de fraqueza generalizado, que é exatamente o que a gente não quer nesse paciente.
Alguns pacientes, a fadiga ela vai interferir na capacidade para realizar atividades de vida diária. Então, alguns pacientes, como eu falei ainda há pouco, não conseguem se levantar para ir ao banheiro, deixam de tomar banho sozinhos, deixam de se vestir, e aí eles acabam perdendo a autonomia. Eles ficam dependentes do seu cuidador. E aí é o cuidador que vai começar a adoecer, é o cuidador que vai começar a adquirir essa fadiga, tá? Então, eles não conseguem mais limpar a casa, fazer compras, subir escadas, realizar as atividades do cotidiano dele, de trabalho, alterando aí a capacidade de concentração, a relação com os outros e o humor. E óbvio, se o paciente ele não está conseguindo realizar as suas atividades, se o paciente ele está com um quadro de fadiga, é um paciente que não vai conseguir também ter um bom sono. E um paciente que não dorme bem, que não passa por todos os processos, por todas as fases do sono, inclusive a REM, que é o sono mais profundo, em que todos nós precisamos passar, ele vai ser um paciente estressado, ele vai ser um paciente ansioso, um paciente preocupado. Isso vai interferir diretamente no tratamento dele, porque ele acaba produzindo muito cortisol, que é um hormônio ruim e não vai trazer nenhum tipo de benefício para o câncer, né? Para essa patologia dele. E a prevalência da fadiga oncológica, ela vai ser muito diversificada. Então, no momento do diagnóstico ou após o primeiro ciclo de quimioterapia, vai ocorrer a fadiga em aproximadamente 40% dos pacientes, tá? Gente, é muito difícil eu pegar um paciente que está aí na 4ª sessão de quimioterapia que não fala que tem fadiga. Pode até reduzir depois, mas no dia seguinte, 48 horas após a quimio, eles relatam um quadro de fadiga bem intenso. Na fase mais avançada e nos cuidados paliativos, a fadiga ela atinge 99% desses pacientes oncológicos. Então, a fadiga ela é o sintoma mais frequente e mais incapacitante do paciente oncológico. Por quê? É quando o paciente ele não quer fazer mais nada, é quando o paciente ele se entrega para a doença, quando ele deixa de ter a autonomia dele, quando ele não quer mais passear, quando ele não quer mais ter qualidade de vida. Esse autor, né, o Jenkins et al., eles compararam a magnitude da fadiga, náusea, depressão, dor, ansiedade, bem-estar, apetite e tontura em 100 doentes com câncer já avançado. E a fadiga, gente, ela correspondeu ao score de 72, tá? Desses 100 doentes, 72 doentes apresentaram a fadiga. 0 foi sem sintomas e 100 com intensidade máxima, ou seja, dos 72 pacientes que apresentaram sintomas de fadiga, 100% deles falaram que tinha intensidade máxima de fadiga, tá? Sendo o sintoma mais intenso seguido de distúrbios de apetite. A intensidade da fadiga foi menor nos pacientes que receberam alta hospitalar do que dos que morreram durante a hospitalização, sugerindo que quanto mais próximo da morte, mais intensa é a fadiga. Isso foi o que o artigo falou, eu já enxergo de outra forma. Eu enxergo que os pacientes que eles estão nos lares, tá? Pacientes que optam por cuidado paliativo, pacientes que têm o cuidado dos familiares, eles acabam tendo uma melhor qualidade de vida do que os pacientes que estão hospitalizados. Então, talvez por isso, o paciente que está hospitalizado, ele acaba se queixando muito mais de fadiga do que os pacientes que estão recebendo seu cuidado no seu ambiente natural, que é a sua casa. E o tratamento da fadiga oncológica vai ter por objetivo melhorar a capacidade cardiovascular desse paciente. Se eu melhoro a capacidade cardiovascular, eu vou melhorar o metabolismo, eu vou melhorar a oxigenação dos tecidos, vou melhorar a produção de serotonina dele, fazendo com que ele tenha mais humor, com que ele reduza o quadro de ansiedade. Diminuir a gordura corporal em excesso, a gente sabe que pacientes obesos eles têm uma dificuldade maior, eles têm um quadro inflamatório maior, então eles têm a dificuldade de responder ao tratamento oncológico. E o outro objetivo muito importante é aumentar a resistência muscular, força
e flexibilidade desse paciente, prevenindo uma possível astenia e hipotrofia muscular. E aí a gente tem como tratamento farmacológico os antidepressivos, que precisa ter muito cuidado nesses pacientes, os psicoestimulantes, que também são antidepressivos, mas eles vão trabalhar como produção de serotonina, né? Os corticosteroides, e vai, claro, ter a correção da anemia, seja ela por medicamentosa, né, reposição de ferro, ou pela própria nutrição dele, a própria ingestão de mais ferro, ferro natural. Suas indicações devem ser avaliadas e prescritas pelo médico oncologista, devido aos efeitos colaterais que essas drogas possam causar, podendo aí aumentar a fadiga. Então, principalmente os antidepressivos, eles precisam ser indicados com muito critério e muito cuidado nesse tipo de paciente. Outros tratamentos vão incluir a psicoterapia, que é de fundamental importância nesses pacientes, o paciente realizar a terapia, realizar atividades que possam melhorar o humor dele, que possam melhorar as atividades de vida diária dele, são muito importantes para que ele não entre num quadro de fadiga. Então, a psicoterapia vai melhorar a alteração cognitiva, a melhora do humor e a correção dos distúrbios nutricionais e do sono. Um vai ligar muito o outro. Paciente que não se alimenta bem, paciente que tem alteração do humor, não vai conseguir dormir bem e isso vai virar um ciclo vicioso. E a fisioterapia cria um programa de exercícios moderados, de baixo impacto. Vejam bem o que eu estou falando. Paciente que tem fadiga oncológica precisa realizar exercícios de baixo impacto, aeróbicos leves e personalizados. Isso é questão de prova, tá? Para aumento da capacidade funcional e da tolerância à atividade física. O paciente com anemia, eu vou evitar exercícios aeróbicos, principalmente ao ar livre, quando ele estiver sozinho, porque ele pode desmaiar. Então, ele precisa ter um cuidado um pouquinho mais específico. Dentre esses exercícios, eu posso citar aí caminhadas, desde que ele esteja acompanhado com alguém, caminhadas ao ar livre, né, se estiver acompanhado do físio, do cuidador, e caminhadas leves, esteira ou bicicleta ergométrica, hidroterapia, exercícios de fortalecimento, alongamentos e relaxamentos, exercícios ventilatórios com técnicas específicas de reabilitação cardiopulmonar. Esse exercício de fortalecimento, eu também preciso ter cuidado, eu preciso analisar os exames dele, preciso ver a disposição desse paciente. Se ele não estiver disposto, não adianta eu forçar. A fisioterapia vai ser um martírio para esse paciente. Se você começar a pedir para ele realizar exercícios que ele não está disposto a fazer naquele momento. Os exercícios devem ser realizados de 3 a 5 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos. Pode inicialmente fragmentar esse tempo várias vezes ao dia, ou seja, 10 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, ou 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. O importante é realizar os 30 minutos, tá? Optar por atividades de lazer que deem prazer, como jogos esportivos e aulas de dança. Então, é importante a gente perguntar para o paciente o que ele gosta de fazer, o que deixa ele feliz, e tentar incluir essas atividades durante a própria fisioterapia ou pedir para que o cuidador dele consiga fazer com que ele tenha essas aulas que ele goste, né? Já vai dar uma boa diferença aí no resultado do tratamento dele. Em casos mais avançados, é necessário aconselhar os pacientes sobre estratégias para diminuição da fadiga, como técnicas de conservação de energia, lazer e o manejo do estresse. Então, vejam que é um ciclo vicioso, é algo que um vai estar ligado ao outro. Então, o paciente não se alimenta, o paciente não dorme, o paciente não come, o paciente não consegue fazer atividade física, o paciente não consegue realizar a atividade de vida diária dele, vai ter a fadiga. A fadiga vai fazer com que ele não se alimente, vai reduzir o metabolismo. Então, entendam que um vai estar ligado ao outro e a gente precisa conhecer o nosso paciente. Todos esses fatores associados diminuem as alterações deletérias causadas no metabolismo, melhorando assim a saúde e a qualidade de vida dos pacientes
criando aí melhor expectativa no combate dessa doença. E aí, algumas dicas para reduzir a fadiga, né? Isso daí são dicas do próprio Ministério da Saúde, que é direto para os pacientes oncológicos e não para a gente, tá? Então, estabeleça uma rotina que permita com que você faça exercícios diariamente, exercite-se regularmente, faça pausa entre as séries de exercício. Quando a gente passa exercício para o paciente, a gente não está passando para que ele fique com o corpo sarado, para que ele emagreça. Não, é para dar qualidade de vida para ele. O emagrecimento, a perda de gordura e o ganho de massa magra vai vir como consequência positiva, tá? Mas o objetivo é melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, reduzir a fadiga, melhorar a qualidade de vida desse paciente. A menos que seja indicado o contrário, mantenha uma dieta equilibrada que inclua proteínas e beba cerca de 8 a 10 copos de água por dia. Faça atividade física que lhe dá prazer, use técnicas de relaxamento e visualização para reduzir o estresse. E a fadiga é uma síndrome na qual fatores físicos, emocionais e cognitivos estão imbricados e contribuem para uma gênese de manifestação. É o sintoma prevalente, né, e o mais debilitante em pacientes com câncer avançado. E é subestimado pela ausência de um conceito bem estabelecido, a gente falou sobre isso no início da aula, de instrumentos de avaliação e quantificação do sintoma adequado, pelo insuficiente relato de desconforto pelos doentes e baixa prioridade pelos profissionais da área da saúde. Então, o manejo da fadiga é um desafio para todos nós profissionais da área da saúde e as formas de controle são multifatoriais, né, que incluem tanto terapias farmacológicas como não farmacológicas, e há ainda a necessidade de educar os profissionais dessa área que trabalham com esses pacientes, né? É necessário também educar os doentes e os cuidadores para que a fadiga seja identificada logo no início e possivelmente tratada e prevenida. Conseguem visualizar a aula? Sim, professora. Espera aí que esse mouse aqui... Quem é que está escrevendo? Alguém lê para mim porque meu mouse não está me ajudando aqui. Quem está escrevendo, gente? Era a Ana Beatriz, professora, mas ela estava falando que sim também, que ela estava vendo. Ah, então tá. Então vamos lá. Dor e atividade física no paciente oncológico. Acabamos de falar sobre a fadiga oncológica e a importância da realização da atividade física para a prevenção da fadiga, né? Óbvio que com todos os cuidados necessários para que esse paciente não sofra por conta da atividade física, principalmente se ele tiver uma anemia grave. Então, são muitas as novidades, né, na vida de uma pessoa que recebe o diagnóstico do câncer. Então, ele quer saber o que, que é uma quimioterapia, o que, que é uma rádio, já imaginam que as unhas vão ficar quebradiças, que podem estar utilizando sonda, catéter, se eles vão emagrecer, se eles vão engordar, enfim. Então, todos esses fatores vão levar com que o paciente ele crie dúvidas, ele mexa com o emocional, com o psicológico dele. E aí a gente já sabe que os exercícios físicos, as atividades físicas, elas vão fazer toda a diferença na vida desse paciente. Então, o exercício vai melhorar o funcionamento do corpo, diminuindo a sensação de fadiga causada principalmente pela quimioterapia, né? Diminui também a ansiedade e aumenta aí a autoestima desse paciente.
Não é fácil trabalhar nessa área. É uma área em que você vê um paciente, raramente ele está 100%. Pode ser um dia ou outro que ele esteja, mas na maioria das vezes vocês vão chegar até esse paciente, ou esse paciente ele vai chegar até você com a autoestima muito baixa, com medo. E a fisioterapia, ela precisa ser algo dinâmico. Se não for, não vai ser algo prazeroso para esse paciente. Ele vai para a fisioterapia porque ele tem que ir, não porque ele quer, porque ele sabe que vai melhorar. Então, sempre que vocês forem oferecer a fisioterapia para alguém, doar o tempo de vocês para estar acolhendo um paciente, pensem nisso. Será que esse paciente ele queria estar aqui? Será que eu estou oferecendo as condutas necessárias? Eu estou oferecendo o que de fato esse paciente precisa? Isso vai fazer toda a diferença, tá? Para que você seja um profissional respeitado, para que os pacientes procurem vocês, para que os pacientes queiram ser tratados por vocês. E as atividades físicas também vão ajudar esse paciente a manter a composição corporal adequada, diminuir a perda de massa muscular e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Essa aula, ela vai ser muito parecida com a aula de fadiga oncológica que a gente acabou de ver, porque está muito ligada uma coisa à outra, tá? Então, as pesquisas ainda apontam que a prática de atividade física durante e após o tratamento podem diminuir o risco de recorrência do câncer. A gente já viu que também previne. Então, o paciente que começa a realizar, que está com câncer, começa a realizar atividade física, se cura do câncer, a probabilidade dele ter uma reincidiva é bem menor do que os pacientes que voltam a ser sedentários, voltam a se alimentar mal. Então, essa reincidiva desses pacientes que optam por não ter uma qualidade de vida mesmo após o tratamento é muito maior. E é necessário ter cuidado redobrado durante esse exercício. A gente já viu a importância de controlar a anemia desse paciente. Não adianta querer fazer todas as atividades que seu corpo nunca fez, muito menos de uma vez só, alertou aí essa médica que é oncologista. Então, se você é sedentário, comece com atividades leves e de pouca duração. Qual é o ideal? Essa médica, ela fala aí que a gente pode fazer 10 minutinhos por dia, todos os dias, né? O outro médico, oncologista, ele diz que 3 vezes na semana, 30 minutinhos. E se a gente for pesar aí na balança, né? Eu prefiro os 30 minutinhos, 3 vezes na semana, colocaria aí 4 minutinhos, tá? Ou colocaria aí 4 vezes na semana. Então, normalmente eu peço para o paciente fazer segunda, quarta, sexta, domingo. Aí terça, quinta, sábado, segunda. Sempre um dia sim, um dia não. Eu acho que o paciente ele consegue ter uma boa evolução. Sempre eu peço para o paciente se alongar antes e após as caminhadas. Isso aí também faz uma diferença. Paciente que sente dor, principalmente na região de trapézio, esternocleido, melhora muito o quadro álgico desse paciente, sem contar a respiração. Durante o alongamento, se a gente ensinar esse paciente a respirar adequadamente, fazer uma respiração diafragmática, reduzir a respiração costal alta, também melhora muito a oxigenação desse paciente. Se melhora a oxigenação, é mais fácil desses nutrientes chegarem até os tecidos desse paciente que está realizando químio, que está realizando radioterapia. Então, o ideal aí é que sejam feitos 150 minutos de atividade no máximo, tá? Ao longo da semana. Tempo esse dividido entre exercícios de resistência muscular e aeróbicos, mas sempre em intensidade baixa, sempre respeitando o quadro clínico atual desse paciente. Então, estar acompanhado por um bom educador físico e que tenha experiência em pacientes com câncer também é fundamental. E alguns cuidados precisam ser observados antes de realizarmos atividade física nesses pacientes. Se esse paciente ele tem anemia severa, a gente não pode fazer atividade física, já falei isso para vocês. Imunidade baixa também, principalmente se for em local público, porque esse paciente ele pode desmaiar e ele pode se machucar.
se esse paciente tiver com a radioterapia, porque, gente, a pele desse paciente fica extremamente sensível. Vocês lembram da linfoterapia, da conduta da linfoterapia, que é aquela tétrade de atendimentos? Uma delas é o cuidado com a pele, principalmente com pacientes que está realizando radioterapia, que vai ter uma sensibilização maior. Então, hidratar essa pele com ureia, com óleos vegetais, com Dersane. Então, a gente precisa identificar qual é o tratamento que esse paciente está realizando no momento. Catéter e sonda, paciente que utiliza tanto catéter quanto sonda não podem entrar em água, tá? Em piscinas, até porque o risco de infecção aí é muito grande, tá? Então, cuidado com a água da piscina, mar ou lago, para evitar contaminação por micro-organismo indesejado. Também evitar fazer exercícios de resistência nos grupos musculares próximos ao catéter ou sonda, porque ou pode deslocar ou pode expulsar. Então, é questão da gente ter aí uma visão crítica do que esse paciente está precisando. Tem catéter e sonda, o que eu posso estar fazendo para não prejudicar o catéter e a sonda desse paciente? O paciente está com rádio, deixa eu ver como é que está a pele dele. Ah, deixa eu ir lá nos exames clínicos dele. Está com a imunidade baixa, a vitamina D está baixa, está com uma anemia. Vamos devagar, então, com os exercícios de resistência e aeróbicos. Outros cuidados, alteração da sensibilidade nos pés ou alteração no equilíbrio. Então, a habilidade de fazer exercícios que utilizam as pernas podem estar reduzidas e esse paciente pode cair. Prefira atividades como bicicletas ergométricas, cujo o risco de queda vai ser menor. Pessoas com acometimento ósseo, tá? Como lesões ósseas ou osteoporose, ou até mesmo um osteosarcoma, né? As atividades devem ser orientadas a fim de evitar quedas ou lesões. É importante também, se esse paciente tiver com um quadro de imunidade ok, anemia ok, realizar um fortalecimento desse grupo muscular de membros inferiores, para estar protegendo aí esses ossos, tá? E prevenindo uma possível queda e uma fratura. E benefícios da atividade física contra o câncer, o sono. Falei muito sobre o sono para vocês na aula anterior. O paciente ele precisa passar por todas as fases do sono. Paciente que não dorme bem, ele vai produzir muito cortisol, ele vai ser estressado, ele vai ser ansioso. Então, a sensação de relaxamento após o esforço físico facilita o adormecer e melhora a qualidade do sono. O ideal é que esse paciente ele treine até às 18 horas. Após as 18 horas, você já pode estar estimulando muito a produção de serotonina, esse paciente pode ficar muito acordado e aí ele vai ter dificuldade de dormir. Então, o ideal é que ele treine ou pela manhã ou pela tarde até às 18 horas. A atividade física vai dar mais disposição para esse paciente, então eu sempre digo que sacudir aí a poeira é uma das principais maneiras de afastar a fadiga, que é muito típica do paciente que está realizando a quimioterapia. Peso, né? Então, tem paciente que ele não emagrece, muitos pacientes eles acabam engordando porque eles reduzem o metabolismo e o exercício aí vai auxiliar na queima calórica. E na dor também, paciente oncológico é um paciente que sente muita dor e os incômodos são aplacados com substâncias analgésicas liberadas pelo esporte. Então, orientar esse paciente a realizar o exercício correto. O paciente realizou o exercício errado, a dor dele vai piorar. A culpa é porque ele está fazendo atividade física? Não, a culpa é tua que não orientou ele a realizar o exercício corretamente. E como eu já disse, também os alongamentos são muito importantes para prevenir essa dor. Então, gente, a atividade física no combate ao câncer foi comprovado em diversos estudos, tá, que o exercício pode reduzir a probabilidade do surgimento do câncer em até 30% da população. E os profissionais de educação física são hoje fundamentais na prevenção e no tratamento dessa doença. Deixa eu ver quem está falando aqui. Professora, é normal engordar durante a químio?
Depende, tem paciente que emagrece, tem paciente que engorda. O que acontece muito, dependendo da droga que esse paciente vai estar utilizando, é a retenção de líquido, tá? O paciente ele fica muito inchado. E aí vai diminuir, pode diminuir o metabolismo desse paciente, ele vai ficar com uma fadiga oncológica, e aí ele não vai conseguir realizar atividade física, se alimentar com bons nutrientes, ele pode engordar. Tá? Então, nesse processo de tratamento da quimioterapia, é normal o paciente ou engordar ou emagrecer, vai depender da droga que ele está utilizando. Muitos, na verdade, a maioria acaba engordando. E aí, os maiores benefícios da atividade física. Isso daí, gente, é até um bom tema para TCC, tá? Para vocês fazerem uma revisão de literatura, ver o que tem sobre atividade física e o paciente oncológico, quais são os principais exercícios que fazem com que esse paciente ele saia do quadro de fadiga oncológica, reincidiva de câncer em pacientes que fazem atividade física, dos pacientes que não fazem atividade física. Então, muitos estudos mostram aí que os mecanismos de regulação e de defesa do corpo que lutam contra o câncer podem ser estimulados pela atividade física. Então, reduz a quantidade de tecido adiposo. Já disse que o paciente com sobrepeso, ele tem um processo inflamatório crônico, né? Então, eles fazem uma estocagem de toxinas cancerígenas, reduz o excesso de estrógeno e testosterona, reduz a taxa de açúcar no sangue, consequentemente, a secreção de insulina, atua no sistema imunológico, além dos benefícios já conhecidos por todos, como a melhora do humor, da disposição e consequente melhora da qualidade de vida. Então, o tratamento oncológico não impede a realização de uma atividade física e é muito importante. Óbvio que eu preciso saber qual é a melhor atividade física para esse paciente e qual é o prognóstico clínico desse paciente, como que ele se encontra. Então, é importante a atividade física para manter ou melhorar a capacidade física, melhorar o equilíbrio, diminuindo o risco de quedas e ossos fraturados, evitar a atrofia dos músculos e diminuir os riscos de doenças cardíacas. Além de diminuir o risco de osteoporose, a gente sabe que exercícios de impacto, eles vão estimular a produção de cálcio nos ossos, prevenindo aí a osteoporose, que é uma doença silenciosa. Melhorar o fluxo sanguíneo, quando eu melhoro o fluxo sanguíneo, eu melhoro nutrientes e oxigênio para os tecidos. Tornar o paciente independente para as suas atividades cotidianas, melhorar a autoestima, diminuir riscos de desenvolver depressão, diminuir as náuseas desse paciente que são causadas pelas drogas da quimioterapia, melhorar o humor e o relacionamento social e, óbvio, evitar aí a fadiga oncológica. E aí a gente pode estar se perguntando, existe um momento ideal para a realização da atividade física durante o tratamento oncológico? E aí eu falo que a atividade física pode ser iniciada desde o começo do tratamento, levando em consideração as características individuais de cada paciente. A indicação do melhor momento vai depender das condições clínicas desse paciente. E se o paciente estiver se sentindo bem, com os exames controlados, é importante conversar com a equipe sobre o início da atividade física e se não houver qualquer problema clínico, o paciente poderá iniciar. Então, isso daí também é questão de prova. Eu posso iniciar a fisioterapia com atividade física desde o início do tratamento, desde que esse paciente ele esteja clinicamente bem, com os exames clínicos ok, sem anemia, com o quadro imunológico ok, se alimentando bem. Então, eu preciso fazer uma avaliação minuciosa, conversar com a equipe médica para poder identificar qual a melhor atividade física para esse paciente. Lembrando que exercícios com alta intensidade nunca são indicados. Então, o paciente em químio pode fazer atividade física? Pode, Ana Paula, desde que ele não esteja relatando fadiga e atividade física de baixo impacto.
10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, ou 15 de manhã, 15 à tarde. Eu preciso respeitar o quadro desse paciente. Eu tinha uma paciente, que inclusive é avó de um aluno nosso, que ela fazia químio e ela não relatava fadiga oncológica. E a gente conseguia fazer alongamento, a gente conseguia fazer algumas cinesioterapias ativas sem peso, tá? Exercícios sem resistência nenhuma. E aí teve um único dia que ela relatou fadiga, ela relatou cansaço, ela estava estressada, ela estava indisposta. E aí eu só fiz a bandagem e a drenagem linfática, onde estava com muito acúmulo de linfedema. Não realizei nenhum tipo de atividade. Fiz bastante alongamento passivo, terapia manual, mas eu preciso saber como é que o paciente ele está se apresentando, o que ele está te relatando. Mas desde o início do tratamento ele pode sim realizar atividade física, desde que você esteja acompanhando a evolução clínica dele. Certo, Ana Paula? Ok? Gente, esse mouse vai me estressar. Pacientes no pós-cirúrgico se beneficiam com a atividade física? Desde que não tenham nenhuma contraindicação médica, o paciente poderá usufruir dos benefícios da atividade física. Porém, nesse momento, a atividade de escolha deve ser muito leve, como, por exemplo, uma caminhada em ritmo lento 2 vezes na semana. Tem pacientes que a gente já começa a atividade física no leito, né? Então, coloca a bola, faz uma flexo-extensão de quadril, dissociação de cintura pélvica, exercícios respiratórios, uma caminhada muito leve ali no corredor. Então, ele pode sim fazer, inclusive é bom para o condicionamento cardiorrespiratório dele. Os cuidados que o fisioterapeuta deve ter ao prescrever atividade física para o paciente oncológico. Então, eles devem estar atentos aos pacientes com número baixo de plaqueta e hemoglobina, porque isso daí vai mostrar que o paciente ele está com anemia, tá? Então, eu preciso dar uma olhadinha nas plaquetas e na hemoglobina dele. O profissional deve estar sempre verificando esses exames para adaptar as atividades de acordo com as condições clínicas do paciente. E os parâmetros laboratoriais e de imagem são muito importantes para isso. O programa de exercício ele vai se basear nas características individuais de cada paciente, né, levando em conta a avaliação clínica e os resultados críticos dos exames laboratoriais. Tem paciente que está dizendo que ele está ótimo, mas ele está com a plaqueta super baixa. Eu vou precisar ter muito cuidado com esse paciente, porque ele vai estar com anemia. E aí vai ser um estalo para ele evoluir para uma fadiga oncológica. Então, estudar, fazer o questionário, fazer a avaliação, verificar os exames laboratoriais, para eu poder saber qual é a atividade física que eu vou estar passando para esse paciente. Quais são as precauções para iniciar a atividade física? Então, acabei de falar, níveis sanguíneos devem estar ok, né? Plaquetas e hemoglobinas. Não realizar atividade física se estiver com anemia. Se suas taxas sanguíneas estiverem baixas, evitar locais públicos, porque ele pode desmaiar e se machucar. Não praticar atividade física se o nível dos minerais no sangue, como sódio e potássio, não estiverem normais. E se você se sente cansado e sem vontade de praticar atividade física, tente pelo menos 10 minutos de alongamento diariamente. Evitar superfícies irregulares, para que não tenha o risco de cair e se machucar. Evitar exercícios que provoquem muita tensão nos ossos, né? Principalmente se for um paciente que esteja com osteoporose, metástase óssea, artrite, lesões nos nervos. Se o paciente tem problema de equilíbrio, é melhor ele utilizar a bicicleta ergométrica do que a esteira, porque o risco de queda também vai ser menor. Avisar o médico se ele ganhar muito peso sem motivo aparente, tiver muita falta de ar ao mínimo esforço, tontura, dores, inchaços e visão turva, e observar a ocorrência de sangramentos, especialmente se estiver tomando anticoagulante, porque tem o risco aí de uma hemorragia. Evitar piscinas com cloro se o paciente estiver fazendo radioterapia ou estiver usando catéter ou sonda.
Se estiver usando catéter, né, acabei de falar, evitar esportes aquáticos, evitar também treinos de resistência que exercitem os músculos na região próxima ao catéter. Atividade física deve ser prescrita, orientada e acompanhada por um profissional da área da saúde, de preferência, né, pelo físio ou educador físico que já trabalhe com a área oncológica. E a prática de atividade física ajuda a reduzir a fadiga, né? A gente já conversou e sim, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, vai melhorar o sono desse paciente, vai melhorar o aporte sanguíneo dele. Então, praticar regular com uma forma regular a atividade física por meio de exercícios aeróbicos, como caminhada associada ou não exercícios resistidos, vai diminuir a fadiga relacionada ao câncer durante o tratamento. Exercícios resistidos, eu preciso ter muito cuidado, tá? Respeitar aí como é que esse paciente vai estar no dia. Mas é importante para o ganho de massa magra, para o fortalecimento daquele grupo muscular. A maioria dos pacientes com câncer percebe que tem muito menos energia do que antes. Durante o tratamento, cerca de 70% dos pacientes vão apresentar fadiga, então é muito importante a prática de atividade física desde o início do tratamento. E esse tipo de cansaço do corpo e do cérebro não melhora com o repouso, muito pelo contrário, né? Então a fadiga é intensa e pode limitar as atividades de vida diária desse paciente. E a inatividade vai levar à perda de massa muscular e à perda da função. E um programa de exercícios aeróbicos pode ajudar o paciente, né, a se sentir melhor, a dormir melhor, a ter um melhor humor, podendo inclusive ser prescrito como tratamento para a fadiga em pacientes com câncer. Essas dicas são as mesmas que eu dei na aula anterior. E aí, como eu devo iniciar, né? Já falei que é importante você ter um programa, um protocolo para esse paciente. Alguns pacientes, eles preferem fazer todos os dias, 10 minutinhos por dia. Tem paciente que gosta de intercalar, fazer 30 minutinhos a cada 2, 3 dias. Eu preciso saber como que esse paciente está. Fazer um protocolo de alongamentos, fazer um protocolo de exercícios respiratórios também vão ser muito importantes, tá? Então, respeitar o limite de cada paciente, realizar a avaliação e estar observando os níveis sanguíneos nesse paciente, hemoglobina, plaquetas, para que eu possa saber o que esse paciente pode ou não fazer e qual é o tratamento também que esse paciente está realizando. Então, dica para iniciar, comece gradualmente, faça regularmente, como eu disse, 30 minutinhos de caminhada. Se ele não tiver fadiga, ele pode estar fazendo 6 vezes na semana. Se ele tiver fadiga, fazer 3 vezes na semana. Atividades mais suaves, busque atividades prazerosas e caso sinta-se melhor, faça as terapias em grupo, né? O importante sempre é não desistir. Alguma pergunta? Tudo ok, gente? Tudo certo, professora. Então, na semana que vem, a gente se encontra para a nossa aula prática. Não esqueçam de trazer o taping, a Professora, bandagem elástica, tá? eu tenho uma pergunta agora surgindo na minha mente. A gente vai falar sobre o taping